A Record vai depositar no Flamengo e no mata-mata, a partir de agora, a sua última esperança de ter grandes audiências com a transmissão do Campeonato Carioca. Nesse vídeo você vai ver quais foram os 5 erros mais graves cometidos pela emissora e que prejudicaram o desempenho da competição. Muito bem, pessoal, só para a gente introduzir antes de falarmos dos erros, a Record até agora tem uma média de 8,4 pontos no Rio de Janeiro com a transmissão do Campeonato Carioca, que até o ano passado era uma competição da Globo, tinha uma tradição enorme de ser transmitido pela maior emissora do país, mas que por causa de um imbróglio entre o Flamengo e a Globo, o Flamengo não quis renovar com a Globo no ano passado, e por causa da MP do futebol, acabou havendo uma rescisão de contrato, a Globo saiu e inclusive já o último jogo da edição do ano passado foi transmitido pelo SBT. Dessa vez, os clubes e a Ferg preferiram a proposta da Record de 11 milhões de reais pelos direitos de TV aberta, e o resultado que a gente tem hoje na audiência no Ibope não é nada bom. Apenas jogos do Flamengo conseguiram ficar com médias acima dos 10 pontos de audiência, e agora o time rubro-negro é a grande esperança, como eu falei na abertura do vídeo, para que a Record consiga fazer bons índices. Vai transmitir os 2 jogos do Flamengo nas semifinais contra o Volta Redonda, neste e no próximo sábado, às 9h05 da noite. Só para a gente ter uma ideia, a Record conseguiu um recorde histórico, só que negativo nesse campeonato, ao transmitir Fluminense e Vasco e conseguir 9 pontos de média. Foi o pior resultado de um clássico carioca desde o começo dos anos 2000. Ah, mas você pode dizer, é porque enfrentaram o Big Brother, não dá para comparar a audiência da Record com a Globo, mas na própria Record, também contra o Big Brother Brasil numa noite de terça-feira, o Flamengo conseguiu 14 pontos de média contra o Nova Iguaçu, ou seja, é um problema da competição e da Record ao mesmo tempo. Mas nesse vídeo a gente vai abordar os erros que a Record cometeu. Eu não vou falar aqui sobre pay-per-view, antes da gente fechar a arrecadação, dos clubes divulgarem quanto eles ganharam, eu não vou falar se valeu a pena ou não fechar com a Globo, fechar com a Record, o que seja. Vamos aqui analisar apenas a Record. E o nosso primeiro tópico é justamente com relação a jogos contra o Big Brother Brasil. O SBT já vinha com esse problema na Libertadores desde o ano passado, quando deixou de enfrentar jogos de futebol. Muita gente apoiava que deixasse de enfrentar jogos de futebol, eu mesmo achei que pudesse ser positivo, mas não tem jeito. Contra a novela e contra a Fazenda na época, o SBT se saiu até pior no Ibope. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo ganhava, ficava na liderança quando enfrentava um jogo do Botafogo. Quando passou a enfrentar a novela, não conseguiu mais pegar a liderança na média só por alguns minutos quando o capítulo já acabava. E agora, em 2021, o SBT manteve isso mesmo sabendo que tinha o Big Brother Brasil, porque a emissora do Silvio Santos quer construir uma cultura esportiva, quer te acostumar a ver jogos na TV aberta de terça-feira às 9h30 da noite. É questionável, eu acho que não deveria ter feito isso, não deveria ter enfrentado o Big Brother Brasil com um produto tão forte como a Libertadores da América, mas enfim, fazia parte de um todo. O SBT tem Champions League pela frente, tem Europa League, tem mais uma Libertadores ainda quando acabar essa, então faz parte de um projeto. A Record não tinha nada disso. Por que a Record foi se meter no horário de terça-feira, sabendo que ele já tinha prejudicado o Ibope do SBT, sabendo que a emissora não tem outros campeonatos pela frente? Qual foi a lógica de colocar um jogo de terça-feira às 9h30? Tanto que o melhor resultado no clássico entre Flamengo e Botafogo, que conseguiu 16 pontos de média no Ibope, foi numa quarta-feira. Será que se tivesse sido na terça, mesmo tendo Flamengo, mesmo sendo um clássico, o Ibope seria tão bom assim? Esse Fluminense Vasco que eu citei como o pior clássico em audiência no Rio de Janeiro desde 2000 foi numa terça-feira às 9h30 da noite. Havia essa necessidade? Por que enfrentar o reality show de maior sucesso hoje no Brasil? E vale lembrar que a Globo não teria como colocar outra partida de futebol na quarta-feira na maioria dos casos. Só uma semana que o jogo do Fluminense foi numa terça-feira e que tinha a Copa do Brasil na quarta, mas porque a Record puxou o jogo para terça. Ele era originalmente do fim de semana. Então não haveria essa confusão, não haveria esse conflito, a Globo não teria como ficar puxando o jogo daqui, puxando o jogo dali, a Record poderia tranquilamente ter continuado na quarta-feira. E aí nós passamos para o segundo erro, o segundo tópico que a gente aborda aqui, que também tem a ver com programação. De onde a Record tirou que seria uma boa ideia transmitir jogos de sábado às 9h da noite? A Globo pode fazer isso, e mesmo a Globo, quando fazia jogos de 9, 9h45, 10 horas, tinha resultados inferiores aos sábados. Lá em 1997, a Globo teve a ideia de transmitir jogos de sábado à noite por um combo de oportunidades. Primeiro porque a Praça é Nossa estava incomodando, a praça era de sábado à noite no SBT. Segundo porque os clubes já não gostavam de ter jogos de domingo à tarde, eles achavam que a Globo transmitindo 1 ou 2 jogos, dividindo rede,
já era capaz de prejudicar o público no estádio de toda a rodada que acontecia naquele dia da semana. Mas o sábado à noite é tradicionalmente muito ruim. Se sábado à noite fosse bom, novela terminaria de sábado, não de sexta-feira. É o dia em que o número de televisores ligados fica menor, a audiência fica menor para todo mundo, a Globo dá menos audiência do que dá de semana. Não havia a menor necessidade disso, porque a Globo também não teria o que transmitir para o Rio de Janeiro no domingo às 4 horas da tarde, que é como o povo já está mais acostumado a acompanhar futebol. Só que tem outros problemas que a gente ainda vai falar aqui nesse vídeo e que explicam esses erros todos. Mas de qualquer forma, sábado às 9 da noite foi uma péssima ideia da Record. 11 pontos com o Flamengo foi a melhor audiência e olha que o time rubro-negro, jogando com praticamente a base, juniores, tinha conseguido 14 contra o Nova Iguaçu, depois conseguiu 11 e ainda teve um jogo de 9 pontos. Mas no geral, com os outros grandes, ficou sempre ali com 6, 5 pontos com o Botafogo. E quando a Record quis mudar, mudou para um domingo 11 horas com o jogo do Fluminense que já não valia mais nada. E aí o resultado do Ibope, meu amigo, minha amiga, ele não perdoa. Foram apenas 4 pontos. A pior audiência disparada da competição. O terceiro erro da Record foi cobrar as afiliadas. Isso mesmo. Para você transmitir o campeonato numa outra praça fora do Rio de Janeiro, você teria que pagar uma taxa para a Record do Rio de Janeiro. Isso mostra uma descoordenação absurda, porque você obriga as emissoras, você terceiriza a missão de vender cotas. Ah, mas é porque a Record do Rio de Janeiro pagou, então ela tem o direito de cobrar das outras emissoras também. E por que não fazer isso de uma maneira integrada, da própria Record do Rio de Janeiro fornecer elementos para que essas emissoras pudessem vender por todo o Brasil? Dessa maneira, você restringe o alcance do Campeonato Carioca. Muita gente, quando a competição saiu da Globo, imaginava que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro fosse ter mais alcance em termos nacionais do que tinha na Globo, porque afinal de contas, a Globo tinha o Campeonato Paulista, dividia a rede com o Campeonato Paulista e ainda transmitia Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, tinha Campeonato Pernambucano, Baiano, Campeonato Goiano, até o Cearense naquela época a Globo transmitia. Agora o Campeonato Cearense está indo pro SBT, informação do Alessandro Oliveira no canal dele essa semana, tá indo pra TV Jangadeiro. Os campeonatos estaduais vão se mexendo, o Carioca na Record era parte desse movimento, mas no fim das contas acabou sendo uma coisa meio vazia. Parece que não tem nada a ver com a matriz em São Paulo, o Rio de Janeiro tocou por conta própria, até os créditos nos jornais da Globo tinha que sair lá, Imagens Record TV Rio, ficou uma coisa meio de a bola é minha, eu vou levar lá pra casa, sabe? A Record do Rio de Janeiro foi a dona da competição, não integrou direito com o resto do Brasil, isso acaba afetando também a forma como as outras emissoras olham para a própria Record do Rio de Janeiro. Agora você imagina, esse crédito que eu falei que a Globo tinha que dar, Imagens Record TV Rio, as afiliadas da Record também tinham que dar. Então imagina, você é afiliada de uma emissora e tem que cumprir a mesma regra que a Globo cumpre. É um negócio bastante complicado. Essa informação das cobranças com as afiliadas foi publicada em primeira mão pelo site TV Pop e depois confirmada pelo Gabriel Wacker no All Sport. E se você for novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, conhecer os nossos vídeos, deixa o seu like também para o YouTube entender que você curte esse tema de mídia esportiva e possa te recomendar sempre mais os nossos vídeos. Nosso quarto tópico é a comunicação falha. A Record demorou muito para oficializar o Campeonato Carioca, mesmo depois que fez o acordo com a FERJ, com os clubes. Quando confirmou, teve pouco destaque, mesmo o Jornal da Record não fez tanto barulho. Muitas vezes era mais fácil você descobrir por portais concorrentes do Grupo Record onde o jogo seria transmitido, em quais estados. Realmente foi um aspecto muito complicado. E mesmo durante a competição, a Record fez algumas mudanças bruscas. Por exemplo, trocar um jogo do Vasco, que seria no sábado às 9h05 da noite. Eles gostaram desse negócio de 9h05, 9h35. Mas trocaram por um jogo do Fluminense na terça-feira, foi o caso que eu mencionei, que bateu de frente com o Libertadores no SBT, e muita gente não sabia. Até quem operava o Facebook do Campeonato Carioca, porque o Facebook podia transmitir os jogos do Campeonato Carioca quando a Record também transmitisse, tanto não sabia que chegou a rolar uma live do jogo do Vasco, que na verdade era exclusivo do pay-per-view, e a live teve que cair no meio do jogo. Todo mundo que estava assistindo acabou tendo o sinal cortado. Foi um negócio assim extremamente bizarro. Não estou dizendo que a culpa desse negócio da live foi da Record, mas sim dessas mudanças bruscas que a emissora promoveu. Na última rodada, levar o jogo do Fluminense para 11 horas, 11h05, 11h05 da manhã de um domingo, quando já não valia mais nada, quando o pessoal estava se acostumando a ver o jogo de sábado. São coisas que a gente não consegue entender. Vale lembrar que tinha saído notícia no meio do campeonato que a Record trocaria as últimas rodadas, colocaria no domingo à tarde, depois teve que voltar atrás. E é esse o gancho para o nosso quinto e último erro que a emissora cometeu, que é um erro, na verdade, da matriz em São Paulo. A Record de São Paulo não poderia ter tratado a competição como tratou. Em 2007 foi um baita barulho, uma baita agitação, festa pra lá, festa pra cá, porque compraram o Campeonato Baiano e porque compraram o Campeonato Catarinense. Muito legal, boas iniciativas da Record. A Globo não estava valorizando essas duas competições naquela época. Foi bacana ver uma coisa diferente.
Mas por que essa mesma festa não se repetiu em 2021 com o Campeonato Carioca, que tem ali 4 times de grandes torcidas, e inclusive o time de maior torcida do Brasil, atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores há 2 anos, que vem aí dividindo com o Palmeiras as principais competições nacionais, os principais troféus dos últimos tempos? Como é que faz um negócio desse? Por que a Record não deu tanto destaque assim no Jornal da Record, como fazia lá em 2007? Esse erro explica todos os outros. Porque o horário do domingo à tarde, por exemplo, que seria o melhor para a Record transmitir, foi vetado pela matriz em São Paulo porque há compromissos comerciais com os programas normais da grade dominical da Record. O programa do Rodrigo Faro não poderia deixar de ser transmitido, por exemplo, e isso afeta a audiência. Você é obrigado a colocar no sábado às 9 da noite, um baita do horário ruim, como eu já expliquei, ou no domingo às 11 horas da manhã, uma partida que já não valia nada. E aí, para final, há o entendimento, já foi publicado que a intenção da Record é transmitir os 2 jogos para todo o Brasil num domingo às 4 da tarde. Mas agora, Record, primeiro que isso pode nem acontecer, porque se o Fluminense passar pela Portuguesa e for um dos finalistas, ele tem 2 jogos de terça-feira na Libertadores, um deles com transmissão do SBT, programados justamente para as terças-feiras seguintes aos domingos dos fins de semana da final do Campeonato Carioca. Ou seja, não vai poder jogar no domingo, a não ser que queira aí fazer um intervalo de 48 horas, como tá rolando no Paulista. Mas não é nada bom, né? Teria que ser no sábado, como foi até agora. E aí, a Record, o que vai fazer? Vai colocar final num sábado à noite? De repente dá pra ganhar da novela no Rio de Janeiro. É um dia que as pessoas assistem menos, é uma novela repetida, mas não é um domingo à tarde, não tem aquele charme do clássico no domingo à tarde, com uma audiência que poderia ser muito maior. Vai transmitir para o Brasil inteiro? Qual é a expectativa da emissora para São Paulo e para o Rio de Janeiro? Porque se a gente pensar no Rio de Janeiro, o melhor horário tem que ser domingo à tarde. Mas se não der para fazer no domingo às 4, de repente para São Paulo é melhor. Porque se quiser transmitir para cá um jogo do Flamengo com o Fluminense, a chance da Record, que normalmente disputa com o SBT ali a segunda colocação, acabar perdendo é grande. Mesmo que o Flamengo seja forte no Ibope em São Paulo também, dê bons índices de audiência quando é mostrado aqui, não é a mesma coisa de um sábado à noite. De repente as pessoas podem se interessar mais pelo jogo. Então a Record vai ter que trabalhar muito firme nesse sentido, vai ter que estudar bem o que vai fazer, porque até agora a melhor oportunidade era mesmo domingo às 4 horas. Mas depois que você já acostumou o seu público que domingo à tarde não tem jogo, não adianta, a gente não mexe na nossa grade dominical, será que vai ser a melhor escolha? Mas se a ideia é transmitir um jogo de domingo às 4 horas da tarde, como projetar isso se nem dá para saber se o Fluminense vai estar ou não na final, que seria em tese o melhor cenário de audiência para a Record transmitir um Fla-Flu, se o time tricolor tá ali com o calendário já engessado por causa da Libertadores. Espaço aberto agora nos comentários, o que você acha? O Campeonato Carioca fez bem de ir pra Record? Foi um fracasso? Foi um fiasco? Você acha que é um sucesso? Que deveria ter ido pro SBT? Que deveria ter ficado pra Globo? Esse é o seu momento para comentar, a gente vai conversando junto aí sobre os resultados da emissora no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu fico por aqui, tem outros conteúdos do canal para você conferir aparecendo aqui nos cards. Um grande abraço para você e até a próxima!